Caio, quem comete suicídio realmente está condenado eternamente? Olha só, essa é uma invenção. Não existe, da parte de Jesus, nenhuma alusão a isso, nenhuma sequer. O Novo Testamento não trata do assunto, o Evangelho tampouco. O Velho Testamento tem uma menção ou duas de alguma coisa parecida com suicídio e assim mesmo indireta, como é no caso do rei Saul, que ao invés de ele próprio se matar, ele pede que um soldado faça isso e tire a vida dele, para ele não cair na mão dos seus inimigos. Mas esse não é um tema recorrente em lugar nenhum, nem no Velho Testamento, e no Novo, então, é que ele não aparece. Embora se diga que Judas se suicidou, preste atenção, em momento algum se diz que Judas se tornou filho da perdição por causa do suicídio. A negatividade com a qual Judas é tratado nos quatro evangelhos, exatamente nos quatro evangelhos, porque depois disso não há mais menção a ele no resto do Novo Testamento, só nos quatro evangelhos, tem a ver com a traição, com ter traído Jesus e vendido Jesus para a religião. É essa negatividade associada a Judas, não é o fato de que ele, em angústia, em desespero, tocado de remorso, numa aflição enorme, batendo no peito, dizendo: traí, pequei traindo sangue inocente, pequei traindo sangue inocente, pequei traindo sangue inocente. Não. Isso aí é o lado positivo dele. Porque não é todo mundo que faz o que ele fez e tem, no mínimo, um remorso posterior. A gente convive todo dia com gente que é pior do que Judas. Tem gente vendendo Jesus, vendendo o Evangelho, botando preço na graça de Deus. Todos os dias, milhares, milhões de Judas, que fazem Judas virar um escoteirozinho. Judas vendeu Jesus uma vez e não aguentou e se matou. Esses caras vendem Jesus todo dia e não sentem nada. E vão para casa comer, beber, se promiscuir, tratar a vida como se não houvesse amanhã, até porque eles não creem em Deus. Só para eu concluir aqui rapidamente, eu estava semana passada conversando com uma dessas figuras eminentes, conhecidas no país inteiro, e eu, na minha conversa, na idiotice da minha pureza no Evangelho, eu falei com ele sobre Deus. Aí ele virou para mim, deu uma gargalhada que parecia uma gargalhada do inferno. E falou: mas você ainda continua nessa de Deus? Você ainda continua nessa de Deus, com esse papo de Deus ainda? Pelo amor de Deus, se vocês soubessem quem é a pessoa, vocês iriam ficar chocados. Mas aqui, com o meu ouvido, ouviu isso semana passada. Então, Judas está em eterna vantagem. O fato dele ter se suicidado foi até um bom sinal de consciência, comparado com esses que não sentem nada, que nem tocado de remorso são, que não experimentam nem mesmo a tristeza da traição que eles praticam todo dia. Então, pelo amor de Deus, deixem Judas em paz. O Evangelho já disse o que ele fez, passou e acabou. Agora, vocês deviam olhar não para Judas, mas para esse pessoal que está traindo o Evangelho da graça de Deus todo dia, pisando em Cristo, pregando Jesus outra vez, como diz o escritor de Hebreus, derramando o sangue da nova aliança, dançando em cima do sangue do Calvário, derramado em favor e de graça dos pecados de todos. E eles vendem os benefícios. Antigamente vendiam indulgências de pecados, hoje até pecado eles deixaram para lá. Eles estão vendendo é acesso a Deus, é poder, todo dia. Esses são os demônios, os novos demônios, ante os quais Judas é um garoto de creche. Pelo amor de Deus. Caio, o diabo ouve os nossos pensamentos. Quando eu me converti, tinha esse mito urbano eclesiástico de que o diabo não lia, não conhecia os pensamentos da gente.
crente era tão tosco, 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 burro, 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 um cérebro de pedra, que eles diziam: olha, o diabo não tem acesso ao seu cérebro, só Deus. E eu me converti há 50 anos e meio, mas eu sabia que não era assim. Eu conhecia parapsicologia, eu conhecia telepatia, eu conhecia um monte de outras ciências de acesso ao imponderável da mente humana. Eu cresci com todas essas argumentações presentes na minha casa, na família dos meus pais. Graças a Deus tive relacionamento com gente inteligente a vida inteira e culta. Então, eu já cresci para além dessa idiotice. Mas quando eu dizia, eles ficavam chocados. Não. E sabe o que eles diziam? Que para você orar, até orar, você não deveria orar em voz alta para o diabo não entender. Você veja o nível da estupidez. Tá morrendo de rir? Tinha que orar calado para o diabo não ouvir. E se você não aguentasse, quisesse orar em voz alta, tinha que falar em algaravias estáticas. Aliandres, xandres, camaraias, cambalhotas. O que você quisesse inventar. Ou expressar, porque aí o diabo não entenderia. Ninguém entende. Nem você, nem ninguém. E eles diziam, mas o diabo morre de rir, né? Morre de rir porque ele sabe que o que você está falando não é nada. E o que você está pensando, ele sabe totalmente onde habita a porcaria da tua produção de pensamento e o que ela produz. E eu dizia há 50 anos passados que eu ainda iria estar vivo numa época em que eletrodos iriam ser colocados na mente humana e os pensamentos seriam lidos. Como chegou essa hora? Os pensamentos já são lidos. As máquinas já podem ser controladas com pensamento, não apenas com eletrodos do cérebro, mas os sensores estão ficando tão sensíveis que isso já acontece na ponta neural das extremidades do corpo. Você pode acionar com o pensamento os movimentos que você queira, numa mão mecânica, numa perna mecânica ou em qualquer outra coisa, num jogo onde o seu pensamento já influa, o jogo sem toque de nada, só com a vibração do cérebro. E os caras querem dizer que o diabo só entende as coisas se você falar em voz alta. Não entre nunca nessa. Aliás, ter que dizer isso é vergonha total. Eu fico até com vergonha alheia de ter que dizer uma coisa dessa ou de responder uma pergunta como essa, mas alguém a fez, né? Então alguém talvez ainda precise. Mas é claro, até eu consigo ler seus pensamentos. Até eu. Tem gente que é tão óbvia para mim que se eu olhar para ele, eu sei o que ele está pensando. Eu fico até com vergonha de sacar tanto, de saber tanto, de discernir tanto, de ver tanto. Tenho até que fingir que não estou vendo, de tão óbvias que as pessoas são. É quase como ler uma coisa escrita na testa. Então é claro, é claro. Ele, além de todos os poderes e além de que o cérebro da gente já é um computador quântico e que produz vibrações, as mais variadas ondas e frequências, emanações de energias sutis de todos os níveis possíveis, que máquinas conseguem ler, quanto mais um ente de uma superdotação infinitamente superior à nossa ou às nossas máquinas. Então, pelo amor de Deus, nunca mais entre nessa. E tenho até vergonha de fazer uma pergunta dessa para você mesmo no espelho, tá bom? Beijinho.